Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais um capítulo do livro História do Conto para as Crianças de Monteiro Lobato. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Observe aqui embaixo se tem um botãozinho vermelho escrito inscrever-se. Se tem um botãozinho vermelho inscrever-se, significa que você não está inscrito e não está acompanhando o canal da forma correta. Então, clique no botãozinho inscrever-se. Aproveite que estamos agora em abril e as inscrições são gratuitas, ok? E acione o sininho para receber as notificações, também gratuitas. Já se inscreveu? Já curtiu? Então, vamos para a história. Capítulo 52. Os Reis Cruzados. No dia seguinte, Dona Benta continuou. Temos 3 reis metidos nas cruzadas. Ricardo, rei da Inglaterra, Filipe, rei da França, Frederico Barba-Ruiva, rei da Alemanha. Jerusalém estava novamente nas mãos dos turcos, o que punha os cristãos na maior das cóleras. Não podiam admitir semelhante injúria. Era necessário lançar nova cruzada, e a segunda cruzada começou. A segunda. Quantas ia haver ainda? Por 200 anos as cruzadas se fizeram como uma coisa espontânea, que nasce ninguém sabe como e acaba ninguém sabe por quê. Eram ondas que se quebravam contra um rochedo. Algumas se desfaziam antes de alcançar a Palestina. Em outras, os cruzados alcançavam-na, retomavam por um momento Jerusalém e logo a perdiam. Nesta segunda cruzada, os 3 reis não tomaram parte. Estavam reservados para a terceira, que começou no ano 1189, quase 100 anos depois da primeira. 3 reis, imaginem. Estou quase com dó dos turcos. Não perca o seu dó, Pedrinho, porque ainda é cedo. Esses 3 reis nada conseguiram. Frederico Barba-Ruiva... Que nome? Interrompeu Narizinho. Quem era ele? Parente de Barba Azul, com certeza, gritou Emília. Não, disse Dona Benta. Barba-Ruiva era um rei da Alemanha que tinha sua corte naquela cidade de que Carlos Magno fizera a capital do Império. Vamos ver quem lembra? Se você lembra, coloque nos comentários aqui embaixo. E bote pausa enquanto pensa um pouquinho. Depois continue. Agora vamos ver se você acertou a resposta. Ex, começou Pedrinho. Lá, continuou Narizinho. Chapela, concluiu Emília. Muito bem, ex la Chapela. Mas no tempo de Barba-Ruiva, essa cidade era apenas a capital da Alemanha e não de um império. Embora Barba-Ruiva quisesse formar um grande império como o de Carlos Magno, não conseguiu, porque não tinha as qualidades de governo ou o jeitinho do outro. Faltava-lhe juízo, e a prova foi meter-se na terceira cruzada já idoso como era. Resultado, não chegou a ver Jerusalém, morreu no caminho, afogado. E ficaram no campo 2 reis somente. É a primeira vez que encontro um rei que morre afogado, disse Pedrinho. Em geral morrem assassinados ou decapitados, como aquele Luís XVI da França. Vocês vão ver essa história mais adiante no livro. Nesse livro eu vou falar mais adiante a história dele. O que aconteceu? Aguardem. O segundo rei, o tal Filipe, também não viu Jerusalém. Enchendo-se de ciúmes do seu companheiro Ricardo, por vê-lo muito querido de toda a gente, voltou para a França. O rei inglês ficou sozinho. Aposto que o inglês viu Jerusalém, berrou Pedrinho. Viu sim. Esse Ricardo foi um grande rei. E ainda maior seria se tivesse ficado em casa cuidando do seu povo. Mas não resistiu à tentação da grande aventura. Era um homem querido dos homens e muito amado das mulheres. Bondoso, inteligente, gentil. Além disso, bravo e enérgico. Ficou na história com o nome de Ricardo Coração de Leão. Um povo o amava porque era duro com os malfeitores e muito justiceiro.
Durante séculos existiu na Inglaterra o costume das mães meterem medo às crianças manhosas, dizendo: quietinho, senão o rei Ricardo vem te pegar. Virou cuca depois de morto, coitado, exclamou o Narizinho. Era querido até dos adversários, como se vê do que aconteceu entre o sultão Saladino, que reinava em Jerusalém por ocasião da Terceira Cruzada. Saladino estava sendo atacado pelas forças de Ricardo, mas tanta era sua simpatia pelo rei inglês que lhe propôs um acordo bom para os dois lados. Nesse acordo ficou assente que os turcos não mais maltratariam os peregrinos cristãos vindos a Jerusalém. Conseguindo isso, Ricardo fez-se de volta para a Inglaterra, deste modo pondo fim à Terceira Cruzada. No seu regresso aconteceu uma coisa que até parece fita de cinema. Foi raptado pelos ladrões. Raptado e oculto numa prisão que ninguém sabia onde ficava. E os raptores exigiram da Inglaterra uma grande soma em troca de sua liberdade. Mas como poderiam seus amigos resgatá-lo se não sabiam onde estava, nem podiam comunicar-se com os raptores? E então, disse Narizinho. E então, repetiu Dona Benta, entrou em cena um Blondel, que era o menestrel favorito de Ricardo. Havia-se Blondel, tempos atrás, composto uma canção de que o rei gostava muito. Quando seu senhor desapareceu, teve Blondel a ideia de sair pelo mundo cantando essa canção por toda parte, junto às muralhas de todos os castelos, na esperança de que o rei, ao ouvir-se, reconhecesse. Cantou um Blondel, e um dia, por acaso, cantou justamente ao pé da torre onde estava metido o rei. Ouvindo a canção querida, Ricardo logo reconheceu a voz de seu menestrel e também cantando respondeu com um estribilho. Desse modo foi descoberto. Seus amigos pagaram o resgate e ele voltou muito lampeiro para a Inglaterra. Que engraçado, vovó, exclamou o Narizinho. Afinal de contas, a história não passa de um romance de capa e espada, como aquele de Alexandre Dumas, que a senhora nos leu. E assim é, minha filha. Ricardo, coração de leão, voltou para a Inglaterra, mas não sossegou. Por esse tempo, o famoso Robin Hood andava por lá pintando a sarjacura, sem que ninguém pudesse prendê-lo. Roubava os viajantes nas estradas e batia os soldados do rei sempre que eles atravessavam seu caminho. Eu já vi a feita de Robin Hood, disse Pedrinho. Lá há um frade que é um número. Você já viu esse filme? Se já viu, coloque nos comentários aqui embaixo. Ricardo danou e pôs-se a dar cabo de Robin Hood. Para isso, disfarçou-se em monge, dando jeito de fazer-se capturar por ele. Queria conhecer de perto quem era o tal Robin, para depois apanhá-lo bem apanhado. Mas sabe o que aconteceu? Ricardo gostou tanto de Robin Hood que tornou-se de tais amores pelo bandido que o perdoou ele e toda a sua quadrilha. Que criatura extraordinária, vovó! Exclamou Pedrinho. A senhora não imagina como gosta de homens assim, que fazem as coisas diferentes dos outros e sempre de sua cabeça. Esse Ricardo vai para o meu caderninho. Espere aí. Então ponha também no seu caderninho que a cota d'armas de Ricardo trazia 3 cabeças de leão, uma em cima da outra, desenho que mais tarde entrou para o escudo da Inglaterra. Pedrinho tomou nota de tudo, enquanto Dona Benta bebia água, tomava fôlego e continuava. E prosseguia. Depois dessa terceira cruzada veio... a quarta, berrou Emília. Está claro que é a quarta, bobinha, mas o que eu ia dizer é que veio uma no ano 1212 só de meninos. Meninos, vovó? Exclamaram todos de olhos arregalados. Sim, meninos, criançada. Chamou-se mesmo a Cruzada das Crianças. Teve origem em França, com um menino de nome Estevão, que era ou devia ser um maluquinho de marca. Começou ele a entusiasmar os seus amigos e conhecidos e a coisa pegou fogo. Surgiram de todos os cantos da França meninos que escapavam dos pais com a ideia de irem a Jerusalém, surar os turcos. Reunidos em grande bando, mais de 30.000, os cruzadinhos marcharam para as costas do Mediterrâneo, na esperança de que as águas se abrissem para lhes dar passagem, como a Bíblia diz ter acontecido no Mar Vermelho, no tempo dos hebreus. Mas o Mediterrâneo ficou quieto, por mais intimações que recebesse para abrir-se. Nisso surgiram alguns marinheiros que vieram conversar com os cruzadinhos e souberam de suas intenções.
Esses marinheiros pescaram lá entre si e depois se ofereceram para levá-los de navio a Jerusalém. A meninada aceitou com entusiasmo. Dias depois apareceram os navios e grande número de meninos embarcaram. E foram levados para a costa da África e vendidos como escravos aos maometanos, justamente seus piores inimigos. Eram navios de piratas. Narizinho assombrou-se. Estou vendo, vovó, que não existe nada de mais nos contos de Grimm, Andersen e outros. Que diferença entre a história e os contos de fadas? Aqueles reis, aqueles castelos, aqueles piratas, tudo a mesma coisa. A única diferença é que a história tem coisas ainda mais fantásticas do que os contos de fadas, como a história dos cruzadinhos, por exemplo. Tem razão, minha filha. A realidade é, às vezes, ainda mais fantasiosa do que a fantasia dos escritores. Um puro romance. Mas voltamos às cruzadas. Houve ainda outras, e por fim veio a oitava, que levou como chefe o rei Luís IX de França, o mesmo que mais tarde virou São Luís. Também esta falhou, tendo o nobre rei morrido em caminho de peste. Desse modo, apesar de todo o esforço dos cristãos, durante 200 anos, os turcos não foram desalojados de Jerusalém. E lá estão ainda até agora, isto é, ficaram lá até 1918. Nesse ano, os ingleses, em guerra com os turcos, armaram uma expedição contra Jerusalém e a ocuparam. Ou seja, finalmente acabou a posse dos turcos de Jerusalém. Quer dizer, vovó, que foram os ingleses que fizeram Quer dizer, vovó, que foram os ingleses que fizeram a última cruzada e a única vencedora? Sugeriu Pedrinho. Está com jeito de ser, respondeu Dona Benta. Mas os ingleses são um povo civilizado. Fizeram um acordo com os turcos, deixando-os lá. O mesmo que fez Ricardo Coração de Leão. Não havendo matança ao inimigo. Não havendo matança ao sistema antigo. Só mudança de governo. Nota do editor. 1. Jerusalém é atualmente parte do território de Israel. Ou seja, atualmente faz parte do território de Israel. Ou seja, quem está agora tomando conta de Jerusalém são os judeus. Tem uma história que dizem que eles querem tornar Jerusalém capital. Mas, por enquanto, não sei nada sobre o assunto. Se você sabe alguma coisa, coloque nos comentários aqui embaixo. Você acha que Jerusalém deve ser a capital do Estado de Israel? Coloque também nos comentários aqui embaixo. O que eu acho muitíssimo interessante, vovó, é todas essas matanças serem feitas em nome de Cristo. Ah, minha filha, se Cristo voltasse ao mundo, havia de horrorizar-se com os milhões de crimes cometidos em seu nome. Não há pior calamidade que o fanatismo religioso. A história é atravessada por um Amazonas de sangue derramado por causa desse fanatismo. Mas é preciso notar que nem todos que tomaram parte nas cruzadas eram seguidores de Cristo. Nem todos não, vovó, protestou a menina. Nenhum. Onde você viu um seguidor de Cristo andar matando gente? Sim, minha filha, mas eles ingenuamente se davam como seguidores de Cristo. Além desses, inúmeros eram levados apenas pelo espírito de aventura, com olho no roubo e nos saques. Saquear cidade deve ser uma delícia, pois a maior recompensa que os grandes generais dão aos seus soldados é justamente isso, licença para saquear. Apesar dos pesares, as cruzadas trouxeram seu benefício, porque nada ensina tanto como viajar, ver novas terras, novas gentes, novos costumes. Os cruzados que morreram, mas os que voltaram vieram sabidíssimos. Ensinaram aos que não foram 1000 coisas novas. Para a ignorância espessa da Idade Média, isso valeu muito. Serviu para quebrar a crosta do não sei. Serviu tanto que, depois delas, começou a raiar nova luz na Europa. A derradeira cruzada marcou o fim da Idade Média. Na verdade, o que dizem que acabou a Idade Média foi a queda do Império Romano do Oriente. Mas não tenho certeza. Bom, seja como for, então foi a última cruzada que marcou o fim da Idade Média. Se você discorda ou não,
coloque nos comentários aqui embaixo. Quero ouvir mais respostas. Se você concorda, se acha que foi outro marco que marcou o fim da Idade Média, eu estou curioso para ver as respostas. Ok? Obrigado pela presença, obrigado pela audiência. Amanhã temos mais um capítulo, mais um vídeo amanhã. O que será que vai vir? Venha aqui amanhã e descubra. Até amanhã com mais um vídeo e melhor possível.